pessoal, tudo bem com vocês? O professor Rodrigo irá agora explicar para vocês as atividades de matemática desta semana, semana de número 32. Vamos abrir? Nós clicamos aqui para poder abrir, né? No link que o professor sempre coloca na sala para vocês, diariamente, até mais de uma vez eu tenho colocado o link. Vamos lá, semana de número 32, e aí vocês sempre vão pegar a versão aluno, por quê? Versão responsáveis só podem pegar após terminarem as atividades. Aí terminou a atividade, pega a versão responsáveis, consulta, vê se vocês acertaram, façam a correção e enviem para o professor. Lembrando, gente, que sempre tem aulas disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, devem assistir às aulas, as explicações, para depois fazer as atividades. E em se tratando de matemática, vocês podem assistir as aulas aos poucos. No caso de hoje, nós vamos ver aqui, ó, vou já abrir, ó, a versão aluno, nós vamos trabalhar os números decimais. Então, vão assistir a primeira aulinha introdutória sobre números decimais, depois vai ter uma continha para fazer, é uma continha de adição, aí vocês vão assistir a aula de adição com números decimais. Tem que ir assistindo aos poucos, conforme a necessidade, de forma que vocês possam compreender, ok? Então vamos aqui, gente, temos as orientações aos alunos. O professor vai pulando algumas partes que não tem assim tanta importância para eu ficar lendo e o vídeo fica muito extenso, né? Vamos direto ao assunto, ó, números decimais. Chamamos de números decimais os números com vírgula, né? Então, os números onde nós temos uma parte inteira e uma parte que não é inteira. Os números decimais possuem uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira fica antes da vírgula, ou seja, à esquerda. E a parte decimal fica após a vírgula, né? À direita da vírgula. E aí nós temos aqui, eu vou ampliar para que vocês possam ver. Nós temos aqui, ó, o 2, que é a parte inteira, né? Fica à esquerda, reparem, ó, esquerda da vírgula. E aí nós temos a parte direita, né? Onde ficam aqui os décimos de milésimos, né? Tem a parte inteira, aí temos a primeira casinha depois da vírgula, décimos, aí depois centésimos, milésimos e décimos de milésimos, né? Então aqui, ó, no caso desse número, outro exemplo, né? Aqui nós temos o 4.132. Então, aqui se 2,432 é 2,4132 milésimos, né? Então, aqui vocês têm um outro exemplo, ó, 1,2, 1 inteiro e 2 décimos. Temos aqui, ó, 0,047, que a gente vai ler 47 milésimos. Tem 3 casinhas depois da vírgula, milésimo. Tem uma casinha, décimo. Tem 2 casinhas, centésimos. Então, ó, 1 milésimo, 0,001, a gente lê como 1 milésimo. E 15 centésimos, ó, 0,15, 15 centésimos. Esse centésimo vai estar sempre relacionado também à nossa moeda, tá, gente? Quando a gente for falar de moeda, de dinheiro, reparem que nós temos 2 casinhas depois da vírgula, que são centavos, ó, centésimo, centavo, né? Tem uma relação, que é com base de 100, né? Então, ó, lembrando, uma casa após a vírgula vocês vão ler como décimo, 2 casas após a vírgula centésimo e 3 casas após a vírgula milésimo e assim por diante. E assistam aos vídeos que irão ajudar. Não adianta aí, professor, eu não entendi. Não assistiu aos vídeos, realmente não vai entender. Então tem que assistir às aulas, tá? Primeira questão, represente os números decimais no quadro a seguir. Exemplo, ó, nós temos o 12,3. Aí a gente vem aqui no quadro, vamos colocar qual é a parte inteira e quais são os décimos, ok? E aí depois a gente vai fazer a escrita, ó. Agora escreva por extenso os números decimais anteriores na ordem em que registrou na tabela. Então o primeiro já foi registrado, que foi o 12,3. Aí como que a gente lê? 12 inteiros e 3 décimos. E assim vocês vão fazer com outro. Esse 4,5 vocês vão registrar, né, 4 inteiros e 5 décimos, e aí os outros com vocês, tá? Prestem atenção nos exemplos lá em cima que está bem fácil. Aqui, gente, nós temos a multiplicação com números decimais. O professor Rodrigo colocou o vídeo para vocês, vocês vão assistir ao vídeo, que eu tenho certeza que irá ajudar na compreensão. Então, aqui na multiplicação com números decimais, o professor não vai ficar lendo tudo tintim por tintim, já estou indo direto ao ponto, tá? Nós temos a parte, ó, das casas, nós temos aqui 1,75, 1 inteiro e 75 centésimos, vezes 4 inteiros. Aí aqui nós vamos ter 7 inteiros, né?
reparem, gente, aqui, deixa eu ampliar para vocês entenderem do que eu estou falando, que nós temos duas casas decimais, duas casas após a vírgula. Se nós temos duas casas após a vírgula, no resultado que nós chamamos de produto, nós também vamos deixar duas casas após a vírgula. É muito fácil, é sempre contar quantas casas tem após a vírgula. Tem duas casas. Simples assim, tá bom? Não tem segredo. E aqui é um probleminha, né? Assim, é um exemplo. Ó, Sabrina comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Tá vendo a moeda que eu falei para vocês que tem uma relação com a numeração decimal? Ó, R$1 que é um inteiro e 75 centavos, que são 75 centésimos, né? Mas na moeda a gente dá o nome de centavos. Quanto Sabrina gastou? Aí aqui tem um desenho, né, do chocolate, da barra de chocolate. Se cada chocolate custou R$ 1,75, vamos utilizar o algoritmo da multiplicação para determinar o valor total da compra de Sabrina. A resposta, nós fizemos a continha aqui, né, 4 vezes 1,75 e chegamos aqui, né, ao valor que ela gastou, que foi R$ 7,00. Ok? É difícil, gente? Nem um pouquinho. É tudo questão de atenção, de assistir às aulas. Observe que o número de casas decimais presentes no resultado final é o mesmo, né? Veja outro exemplo semelhante. Determine o produto entre 3,33 e 2. Então, determinar o produto é fazer a multiplicação. Porque na multiplicação nós damos o nome do resultado de produto. Determine o produto. É a mesma coisa que fala multiplique. Tá? Então, 2 vezes ou 2 vezes, né? 3,33. Aí vai dar 6,66. 6 inteiros e 66 décimos, né? Tem gente que tem cisma com esse número, né, gente? 666. Mas aí já é outra história. Depois a gente fala disso. E aí, ó, tem duas casas depois da vírgula, ó. Depois da vírgula tem duas casas. Vai manter duas casas depois da vírgula. E aqui nós temos um outro exemplo, que é falando, né, sobre ter números com vírgula tanto no multiplicando quanto no multiplicador. Então vamos lá. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg, né, ou 1,5 kg de carne. 500, professor, 500, não é 500 não. Por que 500? Porque é quilograma, né? Então é no masculino, tá bom? Sempre assim. Se o quilo da carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, ó, para solucionar esta situação, problema, usamos a operação de multiplicação. Assim, teremos, ó, R$ 7,80 vezes 1,5 kg, né? Então, aqui nós multiplicamos, aí 1,5 vezes, a gente começa da última casa, unidade. 5 vezes 7,80 vai dar 3,900. E uma vez 7,80, 7,80. Mantendo aquela regrinha da multiplicação, de deixar a última casa aqui, né, vazia, ó, 7,80, reparem, tem uma casa vazia ali, tem que manter. Eu costumo colocar um sinal de mais, né, para ocupar essa casa. E aí nós vamos ter o quê? 11,700, ou melhor, 11,70, né? A gente vai desconsiderar o último zero. E aí, professor, mas quantas casas depois da vírgula vocês vão contar? Tem quantas casas depois da vírgula? Ó, no 7,80 tem 2 e tem mais uma ali, ó, 1,5. Tem uma casinha, não tem? Então tem que contar 3. 2 de cima com uma de baixo são 3. Então, ó, 11, depois do 11 vem a vírgula, ó, 3 casas depois da vírgula. É muito fácil, vai contar em cima e vai contar embaixo, tá? A regrinha é a mesma, gente, de fazer a multiplicação, isso vocês já sabem, né? Aqui nós temos um outro exemplo, ó. 1 inteiro e 5 centésimos vezes 1 inteiro e 20 décimos, né? E aí, 20 centésimos, perdão. E aí nós vamos multiplicar, multiplicando temos os resultados, né? E aí embaixo, quantas casas depois da vírgula? Tem 2 em cima e tem 2 embaixo, então são 4 casas depois da vírgula. Vai ficar 1, né? 1 inteiro e 2.600 milésimos, né? 1,26. A gente às vezes costuma ler assim, né? 1 é inteiro e 20... Aí tem que ver, né? No caso, qual é a proposição, né? Ó, reparem lá que ficou 1,26. Às vezes assim, tem 0 lá no final, a gente deixa esse 0 oculto e coloca só o 26. Aí a gente acaba lendo 1,26, 1 inteiro e 26 centésimos, né? Vai depender
depender muito do que está pedindo para fazer. Aí, dependendo do que você está pedindo, a gente deixa os zeros. Se não, ó, a gente pode eliminar, deixar eles ocultos, ok? Resolva as multiplicações por números decimais, aí vocês vão aplicar a regrinha. Tem vídeo para assistir, para ajudar, eu repito. Terceira questão, 1 kg de café custa 7,20. Calcule quanto custará 3 quilos. Então, aqui, 1 kg é 7,20 e 3 quilos. Então, tem aí duas maneiras de fazer essa continha. Vocês podem fazer tanto através da adição quanto da multiplicação. Lembrando que aqui a gente está falando de multiplicação, o caminho é mais curto, né? Então, multipliquem que é mais fácil. E aí, vocês vão usar a regrinha da vírgula, tá? E aí, vocês vão chegar ao resultado. Letra B, quanto custará 5 quilos? Ó, primeiro 3 quilos e depois 5 quilos. E vão marcar a resposta correta, tá bom? Quarta questão. Comprei 3 pedaços de tecido com 0,75 metros, né? Ou seja, menos de 1 metro cada um. Quantos metros de tecido comprei ao todo? Então, 3 pedaços com essa medida, né? De menos de 1 metro, 0,75 metros. E aí vocês vão fazer o cálculo, vão achar o resultado, né? Lembrando, gente, que aqui a gente está falando de quê, né? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Ó, nós não é multiplicação que nós estávamos falando, multiplicação com números decimais, então não tem dúvida, é multiplicação, ok? Vamos para quinta questão. A Fórmula 1 é um evento que ocorre em diversos países, né? Principalmente tem até no Brasil, nós temos pista de Fórmula 1, que fica em Interlagos, em São Paulo. E tem vários países, tem Mônaco, né? Tem vários países. Mônaco, né, na Itália, tem em vários lugares. Ó, veja abaixo alguns países participantes, ó, tem vários: Alemanha, Brasil, Grã-Bretanha, Emirados Árabes, Espanha, a Itália aqui não colocaram. Veja abaixo alguns países participantes e o comprimento de suas pistas de corrida usadas na Fórmula 1. Aí quando a gente fala de pistas, né, gente, nós falamos em quilômetros, né, que aí é uma distância muito grande. A partir dessas informações, preencha a tabela abaixo, faça cálculos necessários no seu caderno, né? Então, assim, tem que fazer os cálculos. Então, vamos lá. Ó, a Alemanha tem 4,5 km. Se der 3 voltas, qual vai ser a distância percorrida? Aí vocês vão colocar o resultado. 5 voltas, 7 voltas, 9 voltas. Isso vocês vão fazer com cada país. Observem aqui a quilometragem, né? A medida em quilômetros. Então, ó, a Alemanha 4,5 km, perdão. No Brasil, 4,3 km. Na Grã-Bretanha, 5,8 km. Nos Emirados Árabes, 5,5 km. E na Espanha, 4,6 km. Né? Esse que vem depois da vírgula, gente, é medida em metros, tá? Então são 4 km e 500 metros. Aí, Brasil, 4 km e 300 metros. Só que aqui o zero foi ocultado, né? Como eu disse a vocês. Dependendo do que se esteja falando, se oculta, né? Isso acontece. Sexta questão. Gabriela é decoradora de festas, né? Em outubro ela recebeu 4 caixas de artigos de decoração. Cada caixa tinha 5,3 quilos, né? O peso das caixas. Em novembro ela receberá 3 caixas, sendo que cada uma pesará 8,8 quilogramas. Então, vocês vão fazer o cálculo do que vai pedir aqui, ó. Repare, ó, uma caixa 5,3 quilos, aí depois 3 caixas, cada uma pesando 8,8. Lembre-se, ó, 5,3 é igual a 5 quilos e 300 gramas, e 8,8 é igual a 8 quilos e 800 gramas. Quantos quilos pesam as 4 caixas juntas que Gabriela recebeu em outubro? Ó? Então, primeiro ela recebeu uma com 5,3, né? Ou 5 quilos e 300 gramas. E depois ela recebeu 3 caixas, cada uma com 8 quilos e 800 gramas. Quer saber o que é aqui? Quanto pesam essas 4 caixas juntas, né? Vão fazer aí mais de um cálculo para saber. Letra B. Quantos quilos pesam as 3 caixas que receberá em novembro juntas? Quantos? As 3 deu o peso de cada uma, mas as 3 juntas, quanto? E em que mês o peso total é maior? Em que mês o peso total é maior? Né? Aqui nós estamos falando
falando de outubro, né, onde cada caixa pesava 5,3 kg. Em novembro, ela já recebeu caixas mais pesadas. Então, vocês vão observar as informações. Gente, situação, problema sempre traz a informação para vocês. Aí vocês têm que prestar atenção, tá bom? Se ela receber em dezembro o dobro de mercadoria que recebeu em novembro, quanto receberá? Quando nós falamos em dobro, ó, 2 vezes, ok? 2 vezes, dobro significa 2 vezes. Gravem isso, tá bom? 7ª questão. Complete o quadro efetuando as multiplicações. Mas aqui vem a dica logo para vocês, ó. Número decimal... se liga na dica. Número decimal multiplicado por 10, move-se a vírgula uma casa para a direita. Por 100, move-se a vírgula 2 casas para a direita. Por 1000, move-se a vírgula 3 casas para a direita. E assim por diante. Então, ó, 1,8 multiplicado por 10 fica 18, multiplicado por 100, 180 e multiplicado por 1000 fica 1.800. E aí vocês vão fazer a multiplicação também com esses outros números abaixo. E reparem a dica e prestem atenção, tá bom? Parabéns, você está fera nos cálculos, assim a gente espera. Vamos prosseguir e aprender mais. Aqui vai falar um pouco sobre proporcionalidade, proporção. Vamos ler. A proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas, e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. A gente chama de grandeza. No cotidiano, ou seja, no dia a dia, existem muitos exemplos dessa relação, como ao dirigir um carro, o tempo que se leva para efetuar o percurso, né, para fazer esse caminho, depende da velocidade empregada, ou seja, tempo e velocidade são grandezas proporcionais, certo? Exemplo de proporcionalidade: vai haver uma festa para 10 convidados, cada convidado irá ganhar 3 balões. Quantos balões devem ser comprados? Então aqui, ó, são 10 convidados, cada convidado vai receber 3 balões. Então aqui nós temos, ó, convidado 1, 3, convidado 2, 3 e por aí vai. Ó, observando o quadro anterior, podemos concluir que será preciso comprar 30 balões. Então aqui a gente soma 10 vezes, né, esse 3 mais 3 mais 3, aí vai 30. Ou qual é o caminho mais curto, ao invés de ficar somando tanto de número? Multiplicar. Então eu tenho que número de cima a baixo 3. Quantas vezes 10? 3 vezes 10 ou 10 vezes 3, que é igual a 30, tá? A multiplicação sempre é o caminho mais curto, tá, gente? Agora é a sua vez. Para fabricar um carrinho de brinquedo é preciso 4 rodinhas, né? Ou são precisos, né? Precisamos de 4 rodinhas. Quantas rodinhas são necessárias para fabricar 40 carrinhos? Ó, para fabricar 4 rodinhas. E 40? Qual é o caminho mais curto mesmo que eu falei para vocês, para fazer a continha? Então já tá aí a dica, ó. Letra A, 160 rodinhas. Letra C, 180 rodinhas. Letra B, 170 rodinhas. Ou letra D, 150 rodinhas. 9ª questão, que é a última. Rita escolheu a receita de sua torta preferida para levar ao piquenique que fará com 11 amigas, mas a receita serve apenas para 4 pessoas. Para que todas as amigas possam comer, Rita precisará fazer 3 receitas, né? Ou seja, né, gente, ela precisa fazer uma receita para 4 pessoas. Para esse tanto de amigas, né? Ela com 11 amigas, então são 12 pessoas, não é isso? Então, assim, ela vai precisar fazer 3 receitas. Quanto de cada ingrediente ela terá que colocar para fazer a torta? Então, gente, aqui nós temos a receita. Essa receita é para 4 pessoas, né? Serve 4 pessoas. E aqui já está dizendo que ela tem que fazer 3 receitas dessa. Então, aí, qual é a conta que vocês vão fazer e vocês vão multiplicar por quanto? Já está tudo bem, tudo facinho aí para você, né? Para vocês saberem. Então, vamos aí fazer a continha. Nós temos aqui uma torta de limão para 4 pessoas. E os ingredientes: 200 gramas de biscoito de maisena, 150 gramas de margarina. Aí para o recheio, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de 4 limões e raspas de 2 limões. E para cobertura, 4 claras de ovo, 3 colheres de sopa de açúcar e raspas de 2 limões para decorar. E aqui nós temos uma dica: as possíveis resultados
resoluções. O aluno poderá usar diversas estratégias, né? Não tem um caminho só não, mas eu gosto que vocês sempre vão pelo caminho mais fácil, tá? O aluno poderá usar diversas estratégias para encontrar a quantidade de ingredientes necessários para a receita final. Pode utilizar representações, desenhos, cálculos, quem quiser desenhar pode, né? Desde que vocês cheguem num resultado, mas vai sempre pelo caminho fácil, né, gente? Que é melhor, o caminho mais curto. E o caminho mais curto é qual aqui, gente? É a multiplicação, já que nós estamos falando sobre isso. Parabéns, você concluiu toda a atividade. Até a próxima. Gente, não deixe de assistir, por favor, aos vídeos para que vocês possam compreender, tá bom? Assistiu aos vídeos, tentou fazer, não conseguiu? Consulta o professor. Um abraço para vocês e até a próxima.